Abra sua Bíblia, meu querido irmão, o Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, Lucas, o capítulo de número 9, versos 57 até 62. 57 a 62. Praticamente vamos começar o assunto e continuaremos outro dia, em nome do Senhor Jesus. Whindersson, e o seu papai sarou, meu irmão? Manda aí para mim uma informação, que depois eu esqueci de mandar aqui o meu telefone. Manda aqui no meu telefone um contato dele, no meu telefone, por favor, do seu pai, para a gente amanhã fazer um contato com ele, viu? Por gentileza. Deus abençoe, irmão Whindersson. Irmãos, o Evangelho diz assim, capítulo 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, nós estamos dentro de um assunto amplo sobre o que na verdade significa ser cristão. Dentro deste assunto amplo, e muito por causa daquele grande dia em que muitos me dirão: Senhor, Senhor, não é? No teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, milagres. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, naquele dia, a ideia que alguns formaram sobre ser cristão, frequentar a igreja, seguir a Jesus, vai encontrar uma decepção de um resultado eterno. A decepção de que não vão ser recebidos pelo Senhor. Porque tinham uma ideia do que era ser cristão, mas era uma ideia equivocada na vida, na teoria, na prática. E por isso é que estamos estudando esse importante assunto. Não é verdade, irmãos? Muito bem. Nós temos que usar a palavra de Deus. Não há nenhuma pretensão da nossa parte em ser a palmatória do mundo. Já ouviu essa expressão, irmão? Não queremos ser a palmatória do mundo. Não, aqueles que vão julgar os outros. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus exatamente como é o perfil do cristão. E entre tantas verdades sobre isso, nós já passamos a primeira. Antes de tudo, o cristão tem que ser alguém que nasceu de novo. Nós já vimos isso. Como é, por que é necessário, o que é o novo nascimento, por que é necessário, como receber o novo nascimento, quais os sinais que a pessoa tem, quais os resultados de nascer de novo e como saber se você é nascido de novo. Então, já passamos por aí. Hoje, a gente inicia uma outra abordagem sobre ser cristão, que é o seguinte: a gente não é cristão simplesmente porque gosta de Jesus, é simpatizante de Jesus, não é? É admirador de Jesus. Isso tudo não serve. Propositalmente, eu li Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, em que encontramos exatamente duas pessoas querendo seguir a Jesus e uma a quem Jesus chama para ser seu seguidor. E nos três casos, pois Jesus, imagine Jesus com seus discípulos, estão a caminho de Jerusalém, não é? Essa passagem aqui, capítulo 9, há uma direção, há uma viagem sendo feita de Jesus em direção até Jerusalém, onde será crucificado. Então vejam só os irmãos, que no meio desta viagem, os seus discípulos, a quem ele tinha chamado, que estavam convivendo com ele, e outros, não é? Outros naquele caminho, observando, né?
e se manifestaram, né? E receberam, então, o chamado de Jesus, por assim dizer. Mas o interesse deles era apenas uma simpatia, porque eles tropeçaram nas dificuldades apresentadas por Jesus, né? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tropeçou, né? Na sua precipitação, este primeiro candidato precipitou-se e não era um candidato ideal para ser um seguidor, um cristão mesmo. O segundo caso, não é? Deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então, ele tipifica aqueles que são demorados, não é? Vivem adiando decisões importantes. E o Senhor não viu nele, não contemplou nele essa possibilidade de ser um seguidor. E o terceiro são aqueles que representam os que vacilam, não é? Uma hora estão em cima, outra hora estão embaixo, e esse vacilo não dá consistência para um verdadeiro seguidor do Senhor. Deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, de Deus. Então, essas pessoas aqui, elas representam, por assim dizer, esse espírito, né, esse estado de espírito, de ter uma simpatia, ter uma afeição, ter uma admiração, querer ser um seguidor de Jesus, mas no vamos ver mesmo, não são seguidores de Jesus. Eles tropeçam em certas coisas, em certos amores, preferências, hábitos, não é? Então, para nós sermos um cristão, eu já disse a princípio, não é somente gostando de Jesus, precisa ter fé em Jesus. Esse é o ponto que a gente precisa aprimorar aqui nessa noite. Mais 5 minutos, depois a gente continua, amanhã a gente continua isso. Veja só, os irmãos, é ingrediente essencial para o crente, para o cristão, para um cristão genuíno, é depositar a sua fé no Senhor. E para nós depositarmos fé no Senhor, é necessário que a gente entenda que precisamos ter elementos para isso. E quais são os dois principais elementos para a gente dizer, estou dirigindo a minha fé para isto? O primeiro elemento importante como alvo da nossa fé é o conteúdo, em que é que a gente acredita. Isso é muito importante. E o segundo elemento importante é se nós temos uma confiança sincera. Então você tem que ter um elemento importante em que depositar a sua fé, e da parte daquele que confia tem que ser uma confiança sincera. Um objeto ideal de fé e uma sincera confiança neste objeto. Esses dois elementos realizam a fé legítima que a gente precisa ter na pessoa do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, eu vou dar algumas citações para você nessa noite. Em João 3, verso 16 a 18 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê. Então, não é somente acreditar. O crer aí é confiar, colocar a vida nas mãos da pessoa, o futuro. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, Jesus arremata. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é indispensável crer no Senhor. Em João 3,36, olha que escritura muito conhecida dos irmãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, todo homem precisa tomar essa decisão importantíssima para desfrutar dos benefícios da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição
transmite para aqueles que têm fé exatamente o que precisa, não é? Para a sua salvação, para tornarem-se cristão. Aí mesmo, neste Evangelho de João, capítulo 6, verso 28 e 29, segundo João, melhor dizendo, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? O que é que nós devemos fazer para Deus? Qual é a obra que recebemos de Deus? A missão: crer naquele que ele enviou, na pessoa de Jesus. Em Romanos 3, 21 a 25, os benefícios advindos de ter esta fé na pessoa de Jesus são exatamente estes. Ouça com atenção. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Está escrito assim aqui. Porque o homem religioso procurava a sua justiça, a sua justificação por suas obras. Mas encontrou uma dificuldade natural, da sua natureza, de ter sido nascido em pecados. E, embora o mandamento de Deus é santo, justo e bom, o homem que é encarregado de obedecer esse mandamento é incapaz de obedecer toda a lei de Deus, perfeita como ela é. Então, Deus escolheu, agora, como alternativa para nós, Deus traçou uma outra forma de salvar o homem. Agora o homem precisa apenas crer naquele que transmitirá a justiça que este obteve junto a Deus. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então vou ler para ver se melhora o entendimento. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados e gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus propôs Jesus para ser a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue que ele derramou. Então, quando nós ouvimos a história de Jesus, sua vida, paixão, morte, crucificação, ressurreição, tudo isso é um elemento importantíssimo, fundamental, não é? A fé, ela é depositada num fato histórico, num evento real, acontecido. Se Jesus morreu, é história apenas. Mas Jesus morreu por você, por mim. Isto é salvação. Vou repetir. Jesus morreu é história. Não há nem como negar isso, não é? Há tanta coisa escrita sobre a vida e a morte, a crucificação de Jesus, tanta coisa escrita que é inegável, não é? Por exemplo, todo mundo diz que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Você estava lá? Você estava lá? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você estava lá na Bahia, dia 22 de abril de 1500, quando foi avistada a Terra? Terra à vista, descobriu o Brasil. Martim, como é que chama? Pero Vaz de Caminha, escreveu a carta a Dom Manuel, rei de Portugal. Estes escritos são documentos. E a gente põe a maior fé nisso daí. Acredita, né? Nenhum de nós estava lá naquele dia, não é? Mas acredita. E passamos isso adiante. Então, a história passou adiante. Muita informação sobre Jesus. Que Jesus morreu é história consagrada e consolidada. Agora, que Jesus morreu por você, isso você precisa saber. Porque isso faz toda a diferença eternamente na sua vida. Isto é um fato
maravilhoso. E você não precisa muita coisa, não, é pela fé, não é? Deus propôs para propiciação, para ser propício, aceitável. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o que nós vamos, a partir de amanhã, é olhar para, primeiro, o conteúdo objetivo, não é? Sobre os importantes fatos que devemos acreditar neles. Vou dizer quais são. Primeiro, somos pecadores. Todo aquele que almeja ser um cristão precisa saber disso e precisa crer nisso. Somos pecadores. Segundo, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Precisa confiar nisso, acreditar nisso. Terceiro, Jesus, este Deus homem ao mesmo tempo, ele salvou-nos através da sua morte. Quarto lugar, Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos. E, por isso, nós chegamos ao ponto final sobre esse conteúdo que a gente precisa confiar. Jesus veio para ser Senhor de nossas vidas. Nós vamos navegar nesses pontos aí importantes e você vai adquirir uma condição importante em que depositar a sua fé. A diferença entre a fé e o misticismo é isso, porque a fé, ela acredita em algo que realmente tem fundamento, tem substância, mas aquele que é místico não é? Ele crê numa coisa que pode não ser, é apenas uma imaginação, muito diferente. Que Deus te abençoe e vamos passar a tratar disso. Você está disposto a fazer uma caminhada de fé? Vem com a gente, nós vamos caminhar tratando sobre o importante cristão. Isto é questão de eternidade, não esqueça. Efésios, capítulo 5, olha que trecho lindo da palavra de Deus. Me dê aí uns 10 minutos, irmão, e a gente já encerra e logo mais à noite continua falando sobre ser cristão, às 19 horas. De manhã é oração e à noite cristão, não é? Oração e ser cristão. Vamos lá. Efésios 5, verso de número 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você agradece a Deus por essa leitura? Amém, meu querido irmão? Vejam só que orientação está dando aqui o apóstolo. Uma carta em que ele escreve da prisão, né? É uma carta da prisão. Mas quanto cuidado, quanto detalhe, né? Sobre o funcionamento da igreja. É uma coisa maravilhosa, né? Só Deus mesmo para dar ao apóstolo tanta revelação importante. E, inclusive, é uma carta que está sendo estudada pela nossa escola bíblica dominical, não é verdade? Nesse trimestre. Então, vejam só os irmãos. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. Primeira parte desse versículo orienta a gente uma coisa, não é? Uma coisa que é muito importante para nós. Que ao invés de nós sermos pessoas dadas ao vinho, nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Uma comparação estranha essa, né? Para quem lê pela primeira vez isso, fala, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Existem algumas similaridades semelhanças entre
o embriagar com vinho e o ser cheio do Espírito Santo. Vamos destacar algumas. Primeira semelhança. A pessoa, tanto a embriagada como aquela cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que fica debaixo de um poder que não é dela, não é próprio dela. É um poder que veio de fora daquela pessoa. Veio de fora. Ele não nasceu com aquele poder. Então, ela fica sob uma influência negativa do vinho ou positiva do Espírito Santo. Uma segunda semelhança é que essa pessoa tem uma expressão tão marcante que se confunde a pessoa embriagada com a pessoa cheia do Espírito. Veja onde nasceu essa comparação. Em Atos 2 e o versículo do número 12 diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Então, na verdade, existe uma expressão, um comportamento que parece deixar nessas duas situações a pessoa com alguma maneira de se expressar diferente do seu normal. Não é? Uma terceira semelhança é que o andar dessa pessoa se altera. E não altera? Não é? O andar do embriagado, do beberrão, ele altera. A sua fala também se altera. Ele não precisa pôr uma placa dizendo assim: eu estou embriagado. É de olhar que a pessoa já percebe. É de ouvir que a pessoa já percebe. Grosseiramente falando, a pessoa cheia do Espírito Santo também muda o seu andar e o seu falar. E você logo constata. Essa pessoa não precisa pendurar um painel dizendo: sou cheio do Espírito Santo. A convivência, a observação te leva a essa conclusão. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. Porque o vinho, a embriaguez, sem dúvida alguma, é um pecado que atrai outros pecados. Não é assim? A embriaguez abre a porta para a sensualidade, para a violência, para toda sorte outra de pecados que você pode imaginar agora. A embriaguez é uma porta aberta. A pessoa fica num estado e comporta-se de maneira que não faria se não estivesse embriagado. Tira da pessoa o autocontrole. Já a pessoa cheia do Espírito Santo tem domínio próprio, porque o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que quer dizer domínio próprio. Então, essas 9 qualidades, todas representando o amor, estão presentes na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas o embriagado, o dado ao vinho, o beberrão contumaz, é uma pessoa que perde esse domínio próprio, ele perde esse autocontrole. Então, não precisamos demorar muito nesse ponto. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E alguns cristãos, entre aspas, e alguns cristãos, às vezes ficam procurando essas minúcias na palavra de Deus, e eles querem saber assim: mas quanto eu posso beber de vinho? Afinal, aí está escrito: não vos embriagueis. É o pessoal, né, irmão? O pessoal quer saber de licenças do que pode fazer. Porém, é quando aquele casal de namorado chega assim para perguntar para o pastor: pastor, a gente vai namorar, até onde a gente pode ir? Já viu essa pergunta? Não? Até onde a gente pode ir? Então, tem um escritor que diz assim: se você é inflamável, tome cuidado com o fogo. Já viu aquelas carretas, irmão?
Está escrito assim, inflamável. Uma carreta com coisa inflamável, produto inflamável, não é? Vai brincar com fogo, irmão? Diz a palavra de Deus, tomará alguém fogo no seu seio e não se queimará? Então a gente tem que tomar cuidado. Algumas coisas podem até parecer que são lícitas, legítimas, mas não convém. Porque um abismo chama outro abismo. E a pessoa sabe como é, né? A carne, ela tem fome. A carne é faminta, faminta. E ela, quanto mais você cuida dela, mais ela quer. Então, apetite tremendo a carne. Então, é importante, irmãos, que a gente dê lugar ao Espírito Santo de Deus, não é? Olha, você tem opções para beber. Você tem água, não tem coisa melhor do que água, 2 litros por dia. Até, se possível, toma uns 2 copos antes de deitar. A água é muito bom, ao deitar e ao levantar, né? Então, você tem água, tá? Uma coisa boa, né? Faz bem, lubrifica o organismo. Você tem leite. Alguns defendem, outros não, mas você tem um pouquinho de leite. Tem café, né? Café também, há defeitos no café. Eu acho que vai sobrar só água mesmo. Mas, enfim, meus irmãos, para que se meter naquilo que vai te deixar fora de controle, não é? Dar abertura para aquilo que não agrada a Deus. Não perca tempo com isso aí, não. É melhor abstende-vos de toda aparência do mal. Você lembra onde está escrito isso? Estou desafiando agora. Acha esse versículo na Bíblia. Abstende-vos de toda aparência do mal. Vamos ver se você acha. Vamos lá. Aí Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, não adianta o cristão, o crente, só deixar de fazer o negativo. Ele tem que fazer o positivo, não é? Tem gente que diz, não, eu não fumo, eu não bebo, não é? Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas faz o que de positivo? Né? Ou você é só um abstêmio? Ou você é uma pessoa somente que não bebe e não fuma? Não é? E não joga? Se isso fosse nos levar à salvação eterna, não precisaria Jesus ter vindo da cruz. Era só deixar de fazer certas coisas. Mas não. O evangelho completo, o cristão completo, ele deixa o negativo e se apega ao positivo. Não é? Ele se afirma nas virtudes, nas coisas boas. E por isso, diz a palavra de Deus, que Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E ele dá para nós, na sequência, alguns elementos que tanto identificam a pessoa cheia do Espírito, como também podem causar este mesmo enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque isso deve continuar. A palavra enchei-vos do Espírito, no original, deveria estar escrito aqui na língua portuguesa assim, continuai a ser cheios. Irmã Sandra, lá de Campinas, já respondeu. Obrigado, irmã Sandra. 1 aos Tessalonicenses 5 e 22. Vamos até ler, vamos folhear a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, não é? Rápida, hein? Rápida. Rápida na palavra. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tá? Muito bem, obrigado, irmã Sandra. Então, note bem, meus prezados irmãos. Enchei-vos, não quer dizer que encheu, ficou cheio e vamos fazer outra coisa. Não. Continuai a encher. O verbo no original, na língua portuguesa não aparece tudo isso, né? Mas aí você vai pesquisar e o pessoal aí que estudou muitos idiomas antigos, né? Descobre essas pérolas. Continuai a ser cheios do Espírito. Né? Então, para isso nós temos que ter certas práticas, certas disciplinas, né? Para continuar a ser cheio do Espírito. Então, essas práticas nós vamos ver aqui a seguir, rapidamente. Me dá mais uns 5 minutinhos. Meditação, cânticos, ações de graças e submissão. Vai chegar até na submissão. Porque essa orientação que Paulo dá aqui
tem a ver com a nossa vida em coletividade também. Não somos cristãos, e aqui nós estamos vivendo uma excepcionalidade, cada um no seu quadrado. Não, não. Nós somos cristãos para viver em interação, uns com os outros, né? Para que o nosso cristianismo seja demonstrado, provado. Nosso cristianismo precisa ser demonstrado através da convivência, não é? Então, não adianta você amar o mundo todo e detestar um fulano de tal, né? Então, você tem que provar-se. Nem todas as pessoas vão ser simpáticas para você, não é? E Deus não mandou você gostar de todo mundo. Ele mandou amar todo mundo, não é? E amar todo mundo, como funciona isso? É agir como se você gostasse. E isto é hipocrisia? Não. Isto é obediência, porque foi Deus que mandou. Então, nós temos que ser pessoas assim, compreendendo a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito. Vamos para a primeira? Falando entre vós com salmos. Não é assim que diz o versículo? Vamos ler o verso todo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. De novo, mais um pouquinho. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, falando entre vós com salmos, significa que nós encontramos, já na orientação de Paulo, uma certa forma de, vamos dizer, de regulamentar qual deve ser a nossa linguagem, a nossa comunicação entre os irmãos. Não está aí um artigo definido, não está dizendo assim, falando entre vós com os salmos. É uma coisa para a gente deixar bem claro para os irmãos. Nós não precisamos usar apenas o livro dos salmos, os 150 salmos, porque aqui também não está definindo um limite. Porque Deus pode, sim, Deus pode dar a poetas, dar a irmãos, como deu a escritores do Novo Testamento, porções do Evangelho que parece um hino. Quer que eu cante um hino para você aqui, que está na Bíblia Sagrada? Vamos cantar o hino, irmão? Hino número Filipenses 2, versos 6 a 11. Todos os mais importantes estudiosos reconhecem que essa porção da carta aos Filipenses é como se fosse um hino. Quer ouvir a letra do hino? Vou ler a letra do hino para você. Filipenses 2, 6 a 11. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Que frases, que inspiração! É um hino, é um louvor a Deus, ao Senhor Jesus, cantando primeiro a sua humilhação e depois cantando a sua exaltação. Isto sim é um hino maravilhoso, não é? Muitos hinos que a gente vê hoje em dia falam dos prodígios feitos pelas pessoas, mas são coisas, meu Deus do céu, não dá nem gosto de ouvir, né? Hino de verdade exalta os atributos de Deus. Essa é a mais pura realidade. Então, meus irmãos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vocês viram que há um contraponto entre ser cheio do Espírito, continuar cheio do Espírito e embriagar-se. Por quê? Porque os pagãos,
quando faziam as festas deles, e isso é até hoje tem isso. Os pagãos faziam a festa deles, eles cantavam hinos ao deus Baco, o deus do vinho. É verdade, irmãos. Então, essa história de procurar o vinho para se alegrar é uma alegria profana, é uma alegria que não agrada a Deus, é uma alegria falsa, é uma alegria sem duração. E o cristianismo é inimigo da alegria profana, irmãos. É inimigo. O verdadeiro cristão é inimigo. Então, nós sim temos motivos superiores para nos alegrar. Por isso que nós encontramos aqui nesse texto da palavra de Deus um incentivo a orar cheio do Espírito Santo de Deus. Sempre enchendo-se do Espírito Santo de Deus e tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou suspender esse assunto por aqui e a gente pode continuar amanhã. Esse assunto aqui deu pano para manga. Amém, irmãos? Ele se estendeu um pouquinho. E nós vamos continuar amanhã. Vamos observar outras coisas sobre este assunto de orar cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o ser cristão, antes de tudo, é alguém que já nasceu de novo. Lembra-se? Vimos isto esses dias passados, não é? E depois fomos para o segundo ponto, que o ser cristão não é aquele que apenas gosta ou simpatiza com Jesus, tem admiração por ele. Não. Ser cristão é aquela pessoa que resolveu, por uma obra de Deus na sua vida, estar assim, colocando a sua fé sincera em algumas verdades que a palavra de Deus apresenta. Não é? São verdades capitais. E uma dessas verdades capitais é aquela que fala a respeito de nosso Jesus. Aquela que fala a respeito de nós mesmos. E que verdades são estas? Nós fizemos uma pequena lista. A primeira verdade que nós devemos apresentar é que somos pecadores. É muito importante a gente compreender isso. O cristão compreende isso. Somos pecadores. Compreendemos também que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ou seja, nós confiamos na divindade e humanidade de Jesus. Vamos ver se passamos esses dois pontos aqui essa noite? Vamos lá? Rapidamente. Veja, em Lucas, capítulo de número 5, há um texto aí importante para a gente lembrar, e o versículo de número 27 até o versículo de número 32. A conversão do publicano chamado Mateus. Veja aí, 5 e 27 de Lucas. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, e assentado na recebedoria, disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Olha aí, uma grande verdade pronunciada por Jesus. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Diante da murmuração pronunciada pelos fariseus, uma seita bastante exigente, severa daqueles tempos, mas que na verdade procurava a autojustiça, justificarem a si mesmos, considerando-se inclusive superiores aos demais seres humanos. Eles tinham esta maneira de encarar as pessoas e por isso não eram
bem-sucedidos no que diz respeito à sua mensagem ser recebida pela população. E eles então, eles então estiveram presentes naquele momento, porque o que aconteceu naquele dia? Jesus havia chamado Mateus, aqui chamado de Levi, para ser o seu discípulo, não é? E veio a ser o que escreveu o primeiro evangelho, Evangelho segundo Mateus. E vejam só, os irmãos, que não era uma decisão fácil de tomar, porque deixar de ser um publicano significaria abrir mão de uma possibilidade de renda, de enriquecimento muitas vezes ilícito e, enfim, de uma influência dentro daquela sociedade. Mas, simplesmente assim está escrito. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. É uma coisa extraordinária como respondeu à chamada do Senhor. E ele depois não poderia voltar lá. Ah, pensei bem, sabe, eu acho que eu vou desistir, Jesus, e vou voltar a ser publicano. Não era assim. Assim que ele se levantou e deixou tudo, o outro já tomou lugar. Não era como deixar de ser pescador de peixes, como alguns outros, que depois se desistissem e voltassem, pegasse um barco e fosse pescar. Não, não. Essa era uma função de confiança. E agora ele abriu mão de tudo isso. Mas não fez só isso, não. Deu uma festa na casa dele. Chamou quem? Os que ele conhecia, publicanos. Sim. A casa encheu-se de outros publicanos, porque ele queria apresentar Jesus para eles. Interessante, né, irmão? Como às vezes a gente não percebe essa possibilidade de falar nós mesmos de Jesus e contar a nossa experiência salvadora, como foi que o Senhor nos salvou. Mas o ponto que a gente quer destacar aqui essa noite é esse. Todo cristão tem que se reconhecer pecador. Ele sabe que é um pecador. Ele faz como Levi. Ele faz também como um outro publicano famoso, chamado Zaqueu. E em Lucas capítulo 19, verso 10, depois de uma assentada com este homem, esse publicano, Jesus pronuncia as seguintes palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim, o Senhor se pronunciou diante das palavras que dissera Zaqueu na sua casa perante o Senhor. Não por imposição do Senhor, não. Porque quando Zaqueu enxergou o seu pecado, enxergou a sua perdição, ele logo tratou de reconhecer isso perante o Mestre, dizendo: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Ele, sem qualquer exigência do Senhor, tomou a iniciativa de reconhecer as fraudes em que havia se envolvido, a exploração, o abuso do poder que cometera, e agora o Deus dele deixou de ser o dinheiro e passou a ser o Senhor Jesus Cristo. Uma confissão que diz tudo, não é? Diz tudo. Por isso é que a palavra do Senhor diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos do arrependimento aparecem em ocasiões como essa. Este homem conseguiu ouvir de Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Então, sem mais detalhes sobre esse importante assunto, sobre estas duas conversões, dois atendimentos da chamada do Senhor, nós percebemos então a importância para todo aquele que se diz cristão conhecer e reconhecer que é um pecador. Amém? Que Deus te abençoe, que você prossiga com essa compreensão, jamais deixando de entender que não pode salvar a si mesmo.
somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nesse mesmo evangelho, segundo Lucas 18, para terminar este ponto, um outro publicano, neste mesmo evangelho, capítulo 18, verso 13, diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Com apenas estas palavras, menos que 10 palavras, ele bateu no seu peito e reconheceu que era um pecador. Nenhum cristão pode se considerar cristão se ele não nascer de novo, se ele não se considera um pecador. Uma segunda verdade importante que todo cristão deve reconhecer na sua vida, e isso vai consolidar a sua fé, é ele entender quem é Jesus. Ele compreender que Jesus é Deus e Jesus é homem ao mesmo tempo. Nós já sabemos sobre nós, somos pecadores. E Jesus, quem é? Então, veja só o que diz aos Romanos, capítulo 10, o verso 9 e o verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual confissão? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Esta qualificação para Jesus, esse título, Senhor Jesus, fala sobre a sua divindade, fala sobre a sua natureza divina. Então, todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se aproxima de Jesus para ser seu seguidor, deve confessar a Jesus como Senhor da sua vida. E aquele que o confessa como Senhor será salvo. Então, reconhecendo Jesus como Senhor, você terá Jesus como seu Salvador. Uma coisa leva a outra. Ainda um texto da palavra de Deus pronunciado por Tomé. Lembra de Tomé? Não é? Alguns até passaram a usar o nome de Tomé para aqueles que não acreditam, não é? Mas, na verdade, Tomé fez uma coisa que nenhum outro discípulo fez. Ele é o único discípulo nos evangelhos que chama Jesus de Deus. Olha que curiosidade, não é? Vamos lá? Em João capítulo 20, verso 28, nós encontramos assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Que coisa maravilhosa, não é? Então, é uma característica, não é, de todo aquele que se chama cristão reconhecer que Jesus é Deus. Mas Jesus, para que fosse completo para nós, na nossa maneira de crer, nós precisamos entender que se ele não é Deus, ele não poderia nos salvar. Sim, se Jesus não é Deus, ele não poderia e nem pode salvar. Mas aí estão versos da palavra de Deus que afirmam claramente a divindade de Jesus. Mas Jesus não é apenas Deus, eu disse agora há pouco. Jesus também é homem. E isso foi importantíssimo para a nossa salvação. Veja na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 2 e 3. Estou terminando. Agora para afirmar a humanidade de Jesus. Já afirmei agora a divindade. Mas agora vamos afirmar a humanidade de Jesus. Como diz? Diz assim, 1 de João 4, verso 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o que separa o espírito do anticristo, não é? Do Espírito de Deus, é que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne,
a encarnação do Filho de Deus, desta pessoa da Trindade, entrando neste mundo, tomando a forma de homem, e na forma de homem fazendo-se servo, e como servo sendo crucificado, é uma demonstração de Deus, do valor que teve e que tem a humanidade de Jesus. Não falamos disso outro dia aqui? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, a humanidade de Jesus permite a ele ser o único, qualificado para mediar a relação entre Deus e os homens. Porque tanto Jesus sabe o que é ser Deus, como sabe o que é ser homem. Jesus conhece os dois lados da existência, o lado divino e o lado humano. Para terminar, também nós devemos salientar que dificilmente seria impossível nós sermos salvos se Jesus também não se tornasse homem. Porque ele experimentou assim a nossa experiência humana. Aos Hebreus 4, verso 14 a 16, para encerrar essa noite. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Por quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Está vendo aí a importância da humanidade de Jesus? Temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus te abençoe. Jesus, embora sendo Deus, se tornou homem, sofreu e morreu como homem. E por isso, todo aquele que se diz cristão precisa confiar nesta verdade, nestas verdades. Somos pecadores, precisamos de um Senhor e Salvador, e Jesus, o Deus homem, é este Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, de bênção, de descanso. Vamos fazer uma leitura? Aos Efésios 5, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 18 a 21. Continuando o que apresentamos na noite de ontem, quero trazer a você essa reflexão sobre a oração e estar cheio do Espírito Santo. Há uma correlação imediata, né? Há um propósito de Deus de tornar a nossa oração mais eficaz, mais abençoada, mais poderosa. E então, Paulo menciona aos Efésios, não é? Sobre a oração, o cântico com o Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus. Vamos ler então alguns textos da Palavra de Deus, recordando antes que enfatizamos no dia de ontem: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Lá no próprio livro de Atos dos Apóstolos, de maneira zombeteira, não é? Alguns judeus que estavam ali assistindo o dia de Pentecostes, a chegada do Espírito Santo na vida dos primeiros irmãos ali, quase 120 foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a impressão que alguns tiveram era essa: estão cheios de mosto, em Atos 2 e 13, como se estivessem embriagados.
falamos ontem, das semelhanças que há em relação a uma pessoa com o comportamento embriagado e o comportamento cheio do Espírito Santo. A pessoa fica sob um poder que não é próprio dela, a pessoa cria uma movimentação, um dinamismo semelhante a um embriagado, o andar, o falar fica modificado, tanto estando sob a embriaguez como estando sob o poder do Espírito de Deus. Mas é só aí que está a semelhança, porque a diferença é de um extremo ao outro, não é? Por quê? Porque estar embriagado nada mais, nada menos leva a pessoa a abrir a porta para todos os demais pecados, não é? Não somente da inconveniência, não é? Da falta de pudor, da violência, não é? São situações que geram na pessoa que está sob o efeito do álcool, embriagado. Assim, toda espécie de dissolução, sensualidade, toda espécie de erro vem na esteira daquele que se embriaga. Por outro lado, opostamente falando, a pessoa cheia do Espírito Santo não precisa do álcool para a sua alegria. Uma alegria até profana, mas ela terá alegria pela operação e ação diretamente de Deus na vida da pessoa. De modo que, quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, manifesta na sua vida, no seu dia a dia, certos frutos que são bem estimados, não somente dentro da igreja, mas até fora dela. Sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus tem esta possibilidade. Então, relembre comigo o que disse Paulo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quer ver alguns resultados disso? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê na pessoa a aplicação, a meditação na palavra de Deus, não é? Vemos na pessoa a aplicação a louvores, cânticos, hinos espirituais. Vemos a pessoa se tornar uma pessoa agradecida, com ações de graça. E ao final, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É outro efeito importante, porque a ação do Espírito Santo de Deus é testada exatamente no meio de uma coletividade, onde estamos com os outros. Então essa sujeição é também um sinal importante de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus. E esta questão de dizer que alguém está cheio significa o quê? Significa que está plenamente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não há qualquer reserva de domínio ou de controle facultado à própria pessoa, porque a pessoa será totalmente guiada. Por isso que é importante destacar que o verso de número 18 diz: mas enchei-vos do Espírito. No idioma original, esse texto aqui quer dizer que nós nos enchemos e continuamos a nos encher. Continuai sendo cheios. É como se tivesse escrito assim. Porque é de importância capital para a vida de um cristão, de um servo de Deus, que ele não tenha somente uma experiência e nunca mais com a ação de Deus na sua vida, mas que todos os dias e o dia todo ele permaneça nesta situação, nessa condição de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Falamos ontem também sobre hinos que a própria palavra do Senhor traz para nós entre os escritos da palavra do Senhor.
que são verdadeiras composições que se tornaram até cânticos entre nós nos dias de hoje. E a irmã Sandra, lá de Campinas, mandou uma mensagem ao final do programa, me lembrando de um bonito cântico, por exemplo, que você encontra na Escritura. E quem pode dizer que essas mensagens, esses escritos dos apóstolos, não eram cantados e não eram repetidos na forma de louvor, desde a igreja primitiva até os dias de hoje? Por exemplo, Romanos 8, verso 31 a 39. Esta foi a lembrança que eu recebi ontem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Como negar a possibilidade disto ser cantado? Nas nossas Bíblias aparece assim, cântico de vitória. Não é assim o título? Pois é. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele está incentivando a ter a linguagem correta, apropriada, abençoada e até na forma de louvor a Deus. É um incentivo para nós que estamos estudando sobre oração. Já Tiago, no capítulo 3, uma outra lembrança que eu quero trazer a vocês aqui, e o versículo 2 a 12, ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E ele se utiliza de duas ilustrações importantes, como o freio na boca dos cavalos, ou como o leme que dirige uma embarcação. E diz que esses dois equipamentos, embora pequenos, controlam tanto o cavalo como um barco, uma embarcação. Também ele se utiliza da comparação sobre um pequeno fogo que incendeia uma floresta. Então, todas estas comparações que a gente percebe na palavra de Deus é para nos deixar alertas da importância do uso da língua. A língua, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. É outra coisa que a gente destaca aqui nesta manhã para você. Merece um momento só para cuidar desse assunto. Vamos fazer isso nos próximos dias. Então, você se lembra que dos dons elencados na 1 Coríntios, que encontramos na Palavra de Deus, no capítulo 12, dos 9 dons que estão ali, que são operações do Espírito Santo na vida dos cristãos, veja só que apenas dois deles, não tinha havido qualquer ocorrência no Antigo Testamento. Apenas o falar em línguas, o interpretar línguas. São sinais de Deus para pessoas que precisam compreender isso. O uso das línguas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus proporciona para nós os cânticos também espirituais. Sim,
Eu já tive a experiência de ouvir irmãos cantando em línguas estranhas, não é? Estranhas para nós, né? Não sabemos a sua tradução. Porém, todos estes são recursos que Deus usa para nossa edificação. Veja 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, cânticos espirituais têm uma relação com essa outra doutrina apresentada por Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Uma coisa maravilhosa. Quando alguém, orando em outras línguas, cheio do Espírito Santo, tem uma comunicação com Deus que não teria se fosse usar a sua própria mente, com entendimento. Na mesma carta, no capítulo 14, verso 26, diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, estas operações de Deus no meio de um culto organizado são possíveis e até desejáveis. Esta é a orientação de Paulo para regulamentar, não é? Conduzir bem um culto público, coletivo, nestes momentos que nós não estamos com tanta possibilidade assim. Porém, é algo que a gente precisa aprender e aplicar quando for possível. Ainda diz a palavra do Senhor: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É essencial, segundo Paulo escreveu aos Efésios, é essencial para nós termos uma vida de agradecimento a Deus. E terminamos dizendo aquelas palavras de Paulo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo, eu disse agora há pouco, estava orientando aqui aos crentes efésios sobre o funcionamento coletivo da igreja. E no meio da coletividade, não apenas no coração de cada crente, no coração individual, mas principalmente nos relacionamentos que temos dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, a submissão é importantíssima para que a oração funcione. Sem submissão, sem sujeitarmos uns aos outros, a nossa oração ela é fria e é uma oração que não tem vida, não é real. É uma aparência de oração. É algo até hipócrita, porque não existe essa sujeição de uns aos outros nessa coletividade. Então eu quero incentivar o prezado irmão que está conosco nesta manhã, lembrar as palavras de nosso Senhor, que nos convidou a tomar sobre nós o seu jugo e aprender a sermos sujeitos a ele. Em Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É exatamente na sujeição de uns aos outros que Deus estabelece o descanso da nossa alma. O rebelde, aquele que é soberbo, aquele que resiste à orientação da palavra de Deus e aqueles a quem Deus colocou sobre a sua vida, este rebelde não tem descanso, vive inquieto e perturbado o tempo todo. Também em nossos relacionamentos, Paulo previu isso. Em 1 Coríntios 11, verso 3, dentro da casa da gente. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então você vê que todos nós devemos nos submeter, não é? Em um momento a um, em momento a outro, nós temos a quem oferecer nossa submissão. Também Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, verso 21, como está aí, e
o escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e 17, ele se lembra da organização da igreja e diz: obedecei a vossos pastores. É mesmo. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em tempos como esse que a gente está vivendo, em que as pessoas estão pelos seus lares, pelas suas casas, e vão retornar bem pouco a pouco, bem passo a passo, para o convívio da igreja, não é? Falaremos disso possivelmente amanhã. Nós devemos dar alguma notícia para os irmãos sobre nós aqui em Pindamonhangaba. Temos os nossos irmãos em Tremembé, temos nossos irmãos em Santo Antônio do Pinhal, temos nossos irmãos em Campo do Jordão e até mesmo em Paraisópolis. Vamos nos atualizando para quando tudo isso estiver já permitido, a gente realizar nossos cultos presenciais. Mas os irmãos verão que será sob novas possibilidades, restritas e com muita responsabilidade. Que Deus, o Senhor, abençoe os irmãos, que nós aproveitemos para relembrar esses pontos importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Que Deus te abençoe. O que nós devemos tratar aqui essa noite é sobre o que fez este Jesus, este Deus e homem ao mesmo tempo, para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. É disso que queremos tratar rapidamente com você aqui essa noite. São textos bíblicos, não é? Que a gente vai acumulando no nosso depósito espiritual. E este primeiro texto bíblico é este, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Extraindo de uma escritura lá do Antigo Testamento, em que os amaldiçoados acabavam ficando pendurados no madeiro, em árvores. Eram assim que os homens tratavam certos pecadores em tempos muito passados, muito remotos. E por causa disso, havia toda uma orientação de que nenhum homem deveria ficar ali pendurado num madeiro. Ao final de um dia deveria ser retirado. Situações assim que não vale a pena agora, não temos tempo, melhor dizendo, para cuidar desse assunto. E Jesus veio justamente trazendo essa figura lá do Antigo Testamento. Porque nos tempos de Roma, meus irmãos, as pessoas viajavam pelas estradas romanas e viam filas e filas de homens crucificados. Ver pessoas crucificadas era algo comum nos tempos do Império Romano. Eram execuções romanas das maiores, com as maiores aflições e com os maiores sofrimentos. E era uma figura comum para os tempos dos romanos daquele império. E Jesus veio exatamente naquele tempo e recebeu uma sentença romana para ser crucificado. Tudo dentro do plano de Deus. Veja Romanos 3, 24 e 25. Aos Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Foi Deus que propiciou na pessoa de Jesus aquilo que nós precisávamos receber, a redenção de nossos pecados, através da sua morte. Na segunda carta aos Coríntios 5 e 21, é Jesus quem assume nossa responsabilidade e a nossa culpa. E como? Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Que coisa! Nós entramos com os nossos pecados e Deus entrou com o seu Filho, o justo Jesus. A justiça de Jesus passou para nós e os nossos pecados passaram para Jesus. Que negociação foi feita essa? De modo tão generoso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Nós entregamos a Deus o que tínhamos de pior e Ele deu para nós o que tinha de melhor. É este o plano de salvação. Todo cristão precisa saber disso. Precisa ter fé exatamente nisso. O Deus que se fez homem, o Deus e o homem ao mesmo tempo, Ele deu a sua vida por nós. A crucificação era tema das pregações principais daqueles tempos iniciais da igreja. Quer ouvir as pregações daquele tempo? Então ouça o que diz o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro pregando, o apóstolo Pedro pregando, ele diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quem foi que entregou? Foi Pilatos? Foi Herodes? Foi a multidão? Foram os escribas? Foram os sacerdotes? Não, aqui está escrito que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos justos, dos injustos. O crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Era assim a pregação no início da igreja. Qual era o outro assunto em outra pregação, como ouvimos? Capítulo 3 e verso 15 de Atos. E matastes o príncipe da vida, o mesmo Pedro, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Um pescador tinha ouvido falar da boca do próprio Jesus. Agora você será pescador de homens. Está aí, Pedro pregando palavras e anunciando a crucificação de Jesus e sua ressurreição. Capítulo 4, verso 10. Veja que insere as pregações. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que aquele coxo, está são diante de vós. Amém, meus irmãos? E assim, vemos em Atos 26, 22 e 23, o último texto que quero ler para você para terminar. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Aqui é apóstolo Paulo pregando. Tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, o que é que os profetas e Moisés disseram? Que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, nas palavras dos primeiros apóstolos, como na palavra do apóstolo Paulo, nós temos a crucificação como tema central. Toda a proclamação do Evangelho pode ser denominada também de palavra da cruz. Na 1 Coríntios 1 e 18, disse Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, meu prezado irmão, você que esteve conosco nessa noite, o cristão é aquele que reconhece que a morte de Jesus foi suficiente para salvar. Se Jesus não é o nosso substituto, então nossos pecados ainda estão conosco e merecemos ser condenados. Se o Senhor Jesus não morreu por nós, nossos pecados e culpas não foram transferidos para Jesus. Jesus não nos substituiu e ainda estamos perdidos. Mas glória a Deus, que Ele deu a sua vida por nós e nós cremos nisso. Todo cristão precisa saber e crer nisso. Que Deus te abençoe.
Vamos lá? Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus, que o horário já avançou, né? Me dê aí uns 10 minutos para ver se a gente encerra este assunto, muito importante, porque o cristão precisa saber o quê? Que Jesus, primeiro, vamos voltar. Primeiro ele precisa saber sobre si. Todo verdadeiro cristão precisa saber isso. Somos pecadores. E ponto final. Não é? Necessitados da graça de Deus. Pronto. É o que precisamos saber sobre nós. Segundo, se já soubemos isso, precisamos saber sobre Jesus. Não é? Quem é Jesus? Não é? Então aí a gente descobre que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Saber sobre as suas naturezas. Precisamos também saber que este Deus-homem, este Jesus que nós adoramos, ele veio dar a sua vida por nós. É importante saber isso. Muito importante. E uma outra coisa, essa nós já vimos, agora a terceira, muito importante, é que este Jesus, ele morreu por nós. Deu a sua vida por nós. Não é? Deu a sua vida. A sua morte era muito necessária. Ele precisava substituir a cada um de nós ali na cruz. E por esta razão, nossos pecados foram transferidos para ele. Ele entrou com o melhor e nós entramos com o pior. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante que todo cristão precisa saber é que Jesus, este que morreu, ressuscitou corporalmente. E a sua ressurreição demonstra nada mais, nada menos de que o Senhor é poderoso e foi aprovado tudo aquilo que ele fez até a sua morte. Como se Deus estivesse passando uma declaração: sim, eu aceito o que o meu filho fez pelos pecadores. É disso que trata a ressurreição. Então leia comigo Romanos, capítulo 10, verso 9 e verso 10. Pode ser pessoa ligando, querendo marcar horário agora comigo para vir domingo. Não liguem agora, só depois das 8. Capítulo 10, verso 9 e verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Estamos falando do quê? Da ressurreição. Aquele Jesus, Deus homem, que veio, deu a sua vida por nós, ele ressuscitou. E a sua ressurreição tem uma finalidade. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém? Por quê? A ressurreição de Jesus mostra que Jesus é quem ele disse que era. Exatamente isso. Para ser o nosso mediador e para nos salvar. Exatamente a ressurreição demonstra isso. Então vamos ver outro texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Não é um curso de teologia que estamos fazendo aqui nesses cultos. Não. Mas são citações da Bíblia. Não é? Importantes para aquele que deseja ser cristão. Coríntios 15, verso 3 e 4. Diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A nossa fé é baseada nas Escrituras, que relatam a sua morte e a ressurreição do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, é documentada a nossa fé. Ela é baseada não num achômetro, não no que alguém imaginou, não, em fatos reais, históricos, acontecidos, relatados, descritos nas Escrituras. É sobre eles que depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Outra coisa, 1 Coríntios 15, 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. E também é vã a nossa pregação. Tanto a pregação como a nossa fé ficam em vão. Porque Cristo não teria ressuscitado. Mas graças a Deus, que nossa pregação e a nossa fé são legítimas, são verdadeiras
e são eficazes, porque estão baseadas no relato da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer saber um outro motivo importante? Se Jesus não tivesse ressuscitado e tivesse permanecido lá no túmulo, onde ele foi sepultado, ele seria incapaz de ser o nosso mediador e de nos salvar, porque ele estaria lá sepultado. Mas graças a Deus que nós somos salvos, estamos salvos, porque ele ressuscitou. Você pode glorificar a Deus aí nessa noite? Deus te abençoe, meu prezado irmão. A pregação feita naqueles tempos tinha esse conteúdo. Veja só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, só para citar essa primeira grande pregação pronunciada pelo apóstolo Pedro. Veja aí, no versículo de número 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja Deus. Pela sua ressurreição, sendo retirado do sepulcro, o sepulcro não podia conter o Filho de Deus, ele então foi exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Para ser o quê? Para ser o nosso Senhor. E eu vou findar com isso. Vou encerrar essa meditação com você, muito breve, é verdade? Mas a meditação que devemos fazer agora neste momento é que ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E por quê? Para ser o Senhor de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ele não veio dar um espetáculo, ele não veio fazer algo maravilhoso, algo mágico. Não, não nesse sentido. Ele veio para ser o Senhor de nossa existência. E quando ele é o nosso Senhor, quando nós reconhecemos isso, quando vemos nele a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. E não é que ele disse isso? Em Mateus 28, verso 18, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Este Jesus, a quem nós adoramos, declarou isso após a sua ressurreição. Como disse Paulo aos Coríntios, está escrito assim: todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que foi o Pai. Aos Hebreus 1, verso 8, 9, diz assim: mas do Filho de Jesus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E terminamos com aquela célebre mensagem que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Quem não conhece esse texto que eu vou ler agora? Um texto que fala da humilhação e da exaltação de nosso Senhor Jesus, com uma finalidade: para ser o Senhor da minha e da sua vida, para que a gente ande em conformidade com a vontade dele. Porque se a gente não andar em conformidade com a vontade dele, eu vou ler o texto, Filipenses 2, versos 6 a 11, vou encerrar com essa leitura. Se nós não andarmos em conformidade, não podemos nos chamar cristãos. Vou repetir. Se não andarmos em conformidade com a sua vontade, não fazendo dele o Senhor de nossa vida, nas coisas grandes e pequenas, nas coisas públicas e nas coisas particulares, nas coisas secretas e nas coisas que são visíveis. Não, se nós não fazermos dele o nosso Senhor, quando os outros nos veem e quando ninguém nos vê, então nós vamos ser surpreendidos naquele dia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E aí o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Não adianta frequentar a igreja, não adianta ter nascido numa família evangélica, não adianta estar participando de todas as atividades da igreja, ser até o contribuinte da igreja,
ser um frequentador da igreja se, em razão de tudo isso, você não tem uma vida verdadeira diante do Senhor? Suas motivações não são a gratidão e a alegria do Espírito Santo de Deus. Ouça, e eu encerro com essa leitura maravilhosa. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Que maravilha de mensagem Paulo escreveu aos Filipenses. E escreveu isso estando preso. Escreveu isso no meio de um sofrimento, exaltando a alegria da exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que sejamos cristãos de verdade, sinceros, dia após dia, pois está em jogo a nossa eterna salvação.